Olá, amados, a paz de Arrucha. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Antônio Júnior, né? E deixar aqui, gente, eu já mostrei essa camisa para vocês, mas vou mostrar de novo. Isso aqui é Arrucha. Olha, ele morreu aos 120 anos, vocês vejam bem, né? Que está escrito aqui Apocalipse 1, 14 e 15, né? Que João viu ele desse jeito, branco, cabelo branco como a neve, né? Então vocês vejam bem que o nosso Salvador ele morreu assim aos 120 anos, saudável, foi sacrificado, né? Como um cordeiro, né? Puro, um cordeiro perfeito, né? Foi sacrifício perfeito. Então esse negócio que ele morreu aos 33 anos é mentira. Isso é mentira da mídia, é mentira do sistema, e eles colocaram essa idade aí por causa da maçonaria, tá? Então não tem nada a ver com Yahushua. Yahushua morreu aos 120 anos. Isso está escrito nos apócrifos, que eu esqueci qual que é, que o irmão Edinho falou. Eu acho que é do Valentino. Acho que é do Valentino, porque eu não estou lendo os apócrifos. Eu tenho 2 dos volumes dos apócrifos, mas eu não estou lendo por causa do problema da minha visão. Mas tenho aprendido muito com os irmãos. Então é isso, amados. Então vocês vejam bem, né? Ele preto e o cabelo dele era branco como a lã, né? Porque quanto mais a pessoa fica idosa, o cabelo fica mais branco ainda. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Então vamos continuar aqui a pregação do Antônio Júnior. Deixa eu colocar aqui para vocês. E tomara que os cachorros não latem. Peraí, deixa eu tentar botar assim. Ai. Peraí. Vamos nós que a gente vai acertar. Opa! Calma aí. Fiquei um tempo sem gravar, viu, amados? O problema inflamou a vista, pressão alta nos olhos. Então fiquei uns 15 dias sem gravar. Aí voltei ontem. Gravei 2 vídeos e agora vamos continuar então aqui, tá, amados? Vamos lá. Ninguém nessa terra conseguiu cumprir toda a lei. Só Jesus conseguiu cumprir. Então, eles estavam pondo à prova Jesus. E esse era o objetivo deles. Sabe? De querer mostrar, olha, nós somos melhores que você, Jesus. Sabe? Mas em momento algum eles conseguiram fazer Jesus tropeçar na lei. Glória a Deus por isso. Sim, realmente, Yahushua ele não tropeçou na lei, ele cumpriu a lei, mas ele cumpriu, como a gente viu no vídeo anterior, o que estava escrito para ele cumprir, né, amados? O que estava escrito. Vocês vejam bem, eles falam que Jesus cumpriu toda a lei, mas aqui está bem claro, ó. E disse-lhes, quem disse Yahushua, disse para os discípulos: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, estava escrito tudo que estava escrito para ele cumprir. Tá certo? Tanto é que a gente não lê na escritura e Yahushua dando o dízimo. Entendeu? Num templo físico. A gente não lê na escritura e Yahushua entrando no templo. Pelo contrário. Está bem claro que ele não entrou em templo feito por mãos humanas. Está aqui, ó. Hebreus. E para o templo era uma coisa que quem ia, ele ia para a sinagoga. É diferente, sinagoga. Mas dentro do templo, não. Dentro do templo, só podia entrar no templo, dentro do templo. Porque o templo, a gente quando lê na escritura, que Jesus ele estava no templo, a gente vê na outra versão que ele estava no pátio do templo. Ele entrava no pátio do templo, ele nunca entrou dentro do templo. Quem entrava dentro do templo eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para poder oferecer os animais em sacrifício. E Yahushua ele não entrou no templo e nem tampouco no Santo dos Santos lá dentro do templo. Ele não entrou porque se ele tivesse entrado ele teria pecado. Porque ele não era levita, ele era da tribo de Judá.
Então vocês vejam bem. E esses que estavam na época de Yahushua, que se diziam sacerdotes que entravam no templo, eles não eram mais os levitas, eles eram os falsos judeus. Já eram os maçons tomando o lugar dos levitas. Tá? Eles já estavam fora da lei, da lei que era a religião. Por quê? Porque na lei, quem é que tinha que entrar no templo era simplesmente os sacerdotes, sumos sacerdotes que teriam que ser levitas, da tribo de Levi. E eles que tinham que receber dízimos. Tá? E os dízimos que eles tinham que receber eram alimentos, não tinha nada a ver com dinheiro. Tanto que quando a gente lê em Deuteronômio 14, a gente lê bem claro que o dízimo, quando ele era muito pesado, para ser levado num lugar que o Senhor tinha determinado para levar, não está dizendo para levar no templo, era no lugar. Tá? Mas em nenhum momento você lê templo. Tá? Em Malaquias, você não lê templo. Então, o que acontece? O dízimo, ele quando era muito pesado, ele tinha que pegar o dízimo, vender, pegar o dinheiro e ir no lugar que o Senhor determinou, comprar ali bois, vacas, bebidas fortes, cerveja, o que quisesse comprar e celebrar ali com a sua família e não se esquecer do levita, que não tinha herança. Tinha que também distribuir com o levita aquilo ali. Mas era para celebrar, não era nem mais para entregar dízimo, mas era para comer. Então, o dízimo, quando ele era vendido por dinheiro, ele deixou de ser dízimo. Então eu pergunto, quando foi na Bíblia, onde está escrito que Yahushua deu dízimo? No templo físico. Isso não existe. Veja, amados, Hebreus 9, 24. Para vocês verem bem. Pois Yahushua não entrou em santuário feito por homens, ou seja, santuário templo, feito por homem. Uma simples representação do verdadeiro, ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Yahweh em nosso favor. Então vocês vejam que ele é o sumo sacerdote no espírito, então ele se ofereceu, sendo sumo sacerdote, ele ofereceu o sacrifício. E qual foi o sacrifício que ele ofereceu a nós? Ele próprio como cordeiro. Tá? Então ele como cordeiro se ofereceu a nós no madeiro como sacrifício. Se ofereceu no físico, morrendo no físico, para nós hoje termos a liberdade de adorar o Pai em espírito e verdade e de andar no caminho que é Yahushua, como ele ensinou. Então vocês vejam bem que os líderes religiosos falam que Yahushua cumpriu toda a lei. Ele não cumpriu toda a lei ali, todos os preceitos da lei. Mas ele cumpriu sim o que estava escrito para ele cumprir. Isso está bem claro na Escritura. Vamos ver como é que está aqui na Bíblia Viva. Lucas. Vamos ver aqui, Lucas. Cadê? Embaixo. Lucas 24. Vamos ver aqui. Lucas 24, 44. Como é que está aqui? Porque tem várias versões, né, amados? Vamos lá, vamos ver aqui. Então Yahushua disse, quando eu estava antes com vocês, não se lembram de eu ter falado de todas as coisas que estavam escritas a meu respeito por Moisés, pelos profetas e nos salmos, deveriam se cumprir? Todas as coisas que estavam escritas a respeito dele. Na lei de Moisés, ou seja, por Moisés, ou seja, pela lei de Moisés, ele cumpriu, mas ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir. Inclusive, até a morte ele cumpriu. Por quê? Porque era na lei que as pessoas, as 11 tribos tinham que levar os animais perfeitos, entregar ao sacerdote, para o sumo sacerdote oferecer em sacrifício pelo pecado do povo. E Yahushua, ele se ofereceu como cordeiro. Tá? Se ofereceu, foi um sacrifício perfeito. Então até isso ele cumpriu, morrendo por nós como cordeiro, se oferecendo por nós. Tá certo? Então, mas ele não cumpriu toda a lei. Se ele tivesse cumprido toda a lei, o que ele iria fazer quando eles chegaram lá com a mulher adúltera? E falou, mestre, essa mulher foi pega em adultério.
Na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada, mas ele não falou do homem, porque na lei de Moisés diz que tanto a mulher quanto o homem que adulterou, os dois tinham que apedrejar. Se a Ruxa cumprisse toda a lei, o que ele ia fazer? Cadê o homem que adulterou com ela? Traz aí. Me dá aí a pedra aí que eu vou ser o primeiro a apedrejar os dois. Não foi isso que ele fez? Então vocês vejam bem como é que são as coisas. E aí o Antônio Júnior aqui está dizendo que Yahushua cumpriu toda a lei. Cumpriu, mas cumpriu o que estava escrito para ele cumprir. Está bem claro na escritura isso. Está bem claro. Vamos continuar. E de repente Jesus... Ai. Shalom. 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 Jesus começou a explicar e ele falou, olha, nunca foi o propósito de Deus o divórcio. Se vocês estão achando que eu vim aqui para liberar divórcio, não. Nunca foi o propósito de Deus. E Jesus, com muito cuidado, deu a resposta. E em seguida, aconteceu algo interessante. Olha o versículo 13. Alguns traziam crianças a Jesus, para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Agora eu queria que você imaginasse essa cena. Jesus era um mestre da lei, Jesus também era estudioso da lei. Jesus conhecia a palavra melhor que ninguém. Mas de repente, Jesus para com todo aquele assunto, sabe? Aquele assunto de teoria. Veja, ele diz que Jesus era estudioso da lei. Não, amados. Ele seguia o mandamento de Yahweh, não a lei, porque a lei veio da religião. A lei veio de Moisés, Terrom trouxe a lei, os preceitos da lei, tá? Porque, como pode, Yahweh disse no mandamento, não matarás. Já a lei diz, se a mulher foi pega em adultério, tem que apedrejar a mulher e o homem até a morte. Ué, é para matar ou não é? Você vê que Terrom é um Deus da confusão. Então, Yahushua não era estudioso da lei. Tá? Ele conhecia a lei, ele examinava as escrituras, tá certo? E ele cumpria o mandamento. Ele cumpriu o mandamento que Yahweh deu. Tá certo? Até porque Yahushua veio revelar o Pai. E o mandamento do Pai é baseado no amor. Tanto que ele cumpriu o mandamento, que o que ele fez com a mulher adúltera? Ele disse para aqueles que estavam interrogando ele, que eram os líderes religiosos que tentavam de tudo. Como o Antônio Júnior aqui falou, que eles tentavam alguma coisa para poder pegar Yahushua à prova, provar Yahushua, mas ele ocultou, falou os fariseus, mas não falou que classe de fariseu era essas, que eram eles próprios, líderes religiosos que faziam isso, que tentavam Yahushua, tentava assim, pegar ele à prova para poder arrumar a acusação para matar ele. Tanto que eles não conseguiram nada disso de Yahushua, e eles conseguiram testemunhas, subornaram para poder essas testemunhas acusar Yahushua. Assim como eles fizeram com Estevão. Assim como eles fizeram com o apóstolo Paulo, o Shaul. Que eles subornaram testemunhas para falar contra. Entende? E aí eles conseguiram assim matar o Yahushua, matar o apóstolo Shaul, matar Estevão, matar Tiago a espada, e assim eles fizeram e farão com muitos outros. Porque é o mesmo sistema que continua ainda. Então vocês vejam bem. Aí ele disse, né? Agora há pouco vamos voltar aqui. Olha. Conhecia a palavra melhor que ninguém. Mas de repente... Jesus para com todo aquele assunto, sabe? Aquele assunto de teoria. Vocês vejam que ele disse que Yahushua conhecia a palavra como ninguém. Verdade, verdade, claro. Com certeza. Por que Yahushua conhecia a verdade melhor que ninguém? Porque ele próprio que ele conhecia a palavra melhor que ninguém. Porque ele próprio é a palavra. Então vocês vejam bem que ele próprio é a palavra. Então, como ele próprio é a palavra, ele conhecia. Imaginasse essa cena. Jesus era um mestre da lei, Jesus também era estudioso da lei.
Jesus conhecia a palavra melhor que ninguém. Jesus era o mestre da lei. Amado, mestre da lei era quem? Fazia parte do sistema religioso. Tá? Mestre da lei, sacerdotes, somos sacerdotes, líderes religiosos, fazia tudo parte do sistema religioso. Tá? E tanto é que os mestres da lei, eles estudavam ali a lei para poder ficar em cima das pessoas, cobrando as pessoas ali a cumprir a lei. Ficava exigindo aquilo, botando cargo pesado, fardo pesado para as pessoas. E aí ele disse que Yahushua era mestre da lei de jeito nenhum. Yahushua nunca foi mestre da lei. Ele é mestre, mas do mandamento, do ensinamento do pai de Yahweh. Não tem nada a ver com a lei, religião. Porque a lei, quando fala lei, na escritura fala de atos religiosos. Yahushua nunca cumpriu atos religiosos, amados. O que Yahushua cumpriu da lei não foi atos religiosos. O que ele cumpriu da lei foi para nos trazer a liberdade de não mais praticar atos religiosos. Porque o Pai, ele não é adorado com atos religiosos. O Pai é adorado em espírito e em verdade. Não é no físico, mas é no espírito, no entendimento. Então vocês vejam bem que ele disse que Yahushua foi mestre da lei, de jeito nenhum. Discordo dele. Yahushua é mestre, mas ele é mestre no espírito, no entendimento. Não tem nada a ver com o físico, não tem nada a ver com a religião. Não tem nada a ver com a lei de Moisés, que é a lei da religião. Então vocês vejam bem, vamos lá. Mas de repente, Jesus para com todo aquele assunto, sabe? Aquele assunto de teoria, de lei, de religiosidade. E Jesus pega umas crianças e fala, não, deixa vir as criancinhas, pode vir. E junta vocês vejam que ele disse que Yahushua também foi mestre da lei, mas ele disse que agora que Yahushua ele para com essa teoria, né, de religiosidade, você veja que ele está botando Yahushua aí como se ele fosse o religioso. Mestre da lei, líder religioso. Yahushua nunca foi religioso, ele nunca concordou com a religião, pelo contrário, ele sempre foi contra a religião, ele sempre bateu contra o sistema religioso, e foi justamente o sistema religioso que matou Yahushua. Vocês podem conferir isso, amados, em Mateus 26, 27 e 28. Vocês vão ver quem matou Yahushua. Quem matou? Esses aqui, ó. E esse aqui, Antônio Júnior também, ele vai ser cobrado naquele grande dia, a morte de Yahushua e a morte de todos os outros que morreram e que morrerão pelo sistema religioso. Tá? Que morrerão, porque esse sistema religioso, o sistema maçônico, vão nos matar. Assim como eles fizeram com os profetas e com os apóstolos e com o próprio Yahushua. Então e eles vão ser cobrados de todos os sangues que eles derramaram. Porque por negar a verdade. Porque eles negam a verdade. E eles preferem matar as pessoas para negar a verdade, para continuar no engano da religião, na mentira, enganando as pessoas, para as pessoas estarem sustentando eles com dízimos e ofertas, que dízimo nunca foi dinheiro, e oferta era um ato generoso para ajudar o templo do Espírito, que são pessoas. Não era nunca para entregar num templo físico. Se você não lê na Escritura, é a oferta para entregar em templo físico, mas era oferta para ajudar os necessitados, as pessoas que estavam precisando. Esse era o objetivo das ofertas que o apóstolo Shaul pedia, tá certo? Então vocês vejam que foge totalmente, eles fogem da Escritura, do que está na Escritura. Vamos continuar. Um monte de criança, né? E Jesus começa a se alegrar com elas, porque com certeza Jesus viveu muitos momentos também de alegria, né? A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com óleo de alegria mais do que todos os outros seus irmãos. Então Jesus, ele tinha uma alegria. Hebreus 1:9, vamos ver aqui o que está escrito em Hebreus 1:9. Hebreus 1:9.
Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Yahweh, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Então, veja bem que Yahweh ungiu a Yahushua. Tanto é que Yahweh encheu Yahushua do Espírito. Por quê? Porque a própria Escritura diz, amado, veja bem, que Yahushua também era cheio do Espírito. Ó, Lucas 1. Lucas 1, 4, né? Não, é Lucas 4. É Lucas 4, é porque eu confundo. É Lucas 4, 1. Ó. E Yahushua, cheio do Espírito de Yahweh, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então vocês vejam bem que até Yahushua era cheio do Espírito. E ele que veio revelar o Pai. Então vocês vejam bem. Vamos continuar aqui. O que o Antônio Júnior vai falar mais, né? Verdadeira. E ele começou a se alegrar com aquelas crianças. E ele falou, olha, quem quiser entrar no reino de Deus, tem que ser que nem essas criancinhas aqui, ó. Ter um coração puro, sabe? E eu fico imaginando aquele jovem, que nós acabamos de ler sobre ele vendo toda aquela cena. Então aquele jovem, depois de toda essa cena, ele viu que Jesus estava saindo e ele saiu correndo. Pense, era um religioso também. Apesar de a Bíblia dizer que ele era um jovem, ele era um estudioso, um religioso, né? Com certeza as pessoas olhavam para ele e admiravam ele. Mas ele chega, ele fica tão impactado com aquela cena, tão emocionado, ele chega e se prostra aos pés de Jesus. E ele começa, né, a conversar com Jesus de uma maneira, não para ofender, não para colocar Jesus à prova, não para querer saber, sabe, se realmente ele era cumpridor da lei, não. Ele chega para Jesus e ele faz a seguinte pergunta, olha o versículo 17. Aí vocês vejam, ele falou que o jovem veio para interrogar Yahushua, não para pô-lo à prova, mas ele não disse que quem colocava o Yahushua à prova eram os líderes religiosos. Eram esses que colocavam o Yahushua à prova para matar ele. Mas isso ele oculta. Por quê? Porque se ele falar isso, as pessoas acordam. Né? Vamos continuar. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É isso que eu quero falar com você nessa noite. Esse jovem, ele fazia tudo certo, mas dentro dele não havia paz. Por quê? Porque ele não sabia como ter a salvação. Ele chega para Jesus e diz, bom mestre, porque tudo que ele conheceu na vida dele era isso. Era essa questão do ensinamento, conhecer a letra. E ele então trata Jesus como um bom mestre, porque ele viu que ele era um mestre que cumpria a lei, mas ele tinha algo diferente. E ao mesmo tempo ele perguntou, o que eu faço para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Então Jesus respondeu no versículo 18, respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Aqui Jesus estava mostrando para ele, olha, eu sei que você a vida inteira quis ser uma pessoa boa. Você aprendeu que você tem que ser uma pessoa boa. Quantas pessoas você conversa e a pessoa diz, não, mas o importante é você ser honesto com as pessoas. Você não prejudicar ninguém, não passar ninguém para trás. Isso é ser cristão. Amém, irmãos? Isso é uma das características, né? Você ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Mas não é isso que te faz ser aceito por Deus. E é por isso que há tantas pessoas leem a Bíblia do começo ao fim, várias e várias vezes, mas aquele vazio ainda está no seu coração. A pessoa prospera na vida. Talvez o sonho dela era ter muitos bens, ter uma carreira profissional. E ela consegue, ela estuda, ela se dedica, ela consegue. Mas por alguma razão ainda falta alguma coisa. E assim aconteceu com aquele... Vocês vejam que ele está falando tudo físico. Que a pessoa às vezes conquista as coisas, né? Mas ela ainda sente o vazio. Está falando do físico. Tudo aquilo está falando físico. Agora ele vai falar o que a pessoa faz para conseguir a vida eterna, para a salvação. Então vamos ver o que ele vai falar aqui para a salvação. Porque, segundo a Escritura, se a Escritura diz assim, se com a tua boca
confessares Yahushua como Senhor, em seu coração você crê que Yahweh ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é? Se você for no templo físico, se você ouvir um líder religioso, se você der dízimos e ofertas, se você subir ao monte, se você praticar atos da religião orando, todo mundo junto, num templo físico, se você tomar ceia, entende? Você será salvo. Não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Veja. Vamos ver onde é que está escrito aqui. Olha o que está escrito. Eu até fiz uma capa com esse versículo. Ó. Se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer. Vamos botar aqui Bíblia. Onde é que está escrito? Romanos 10, 9. Ó, Romanos 10, 9. Vamos lá. Vou botar nessa aqui, tá, amados? Romanos 10, 9. Então, olha o que diz aqui Romanos 10, 9, amados. Veja bem. Bora? Nossa, muito lento. Ó. Se com a boca você confessar Yahushua como Senhor, e em seu coração crer que Yahu ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, basta isso. Se com a sua boca você confessar Yahushua como Senhor, mas com a sua boca, que ele está falando, é você confessar que ele é Senhor, e você confessar também com a boca do entendimento, na alma, você confessar. E como é que você confessa no entendimento? Você andando no caminho que é Yahushua e permanecendo no Espírito, permanecendo em Yahushua, no caminho que é Yahushua, no que ele ensinou, andando no Espírito. E você crê que Yahuwah ressuscitou dentre os mortos. Entende? Não é você não vai ler na Escritura. Ó, para você ser salvo, você tem que ir no templo físico, você tem que ouvir um líder religioso, você tem que dar dízimos e ofertas, você tem que tomar santa ceia. Pelo contrário, está ao contrário da Escritura, é isso. Atos religiosos é ao contrário do que está na Escritura. Então vocês vejam bem. Mas vamos ver o que o Antônio Júnior aqui vai falar sobre isso, né? Sobre o que você precisa fazer para você ser salvo. Porque o apóstolo Shaul disse bem claro: basta você confessar com a boca que Yahushua é Senhor e crer no seu coração, ou seja, no entendimento, que Yahu ressuscitou dentre os mortos. É isso que tem que ser. Mas o que ele vai dizer aqui? Vamos continuar. Jovem, ele chegou à conclusão que ele ainda não tinha certeza se tudo aquilo ainda era o caminho. Por quê? Porque ele viu em Jesus um exemplo claro de alguém que estava na presença de Deus. Então Deus nos chama, irmãos, para nós sermos agentes da graça de Deus. Então, veja bem, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Aí ele disse, né, que o jovem viu o caminho, né, que não é o caminho que ele estava seguindo, realmente não é. Deixa eu voltar aqui porque vai dar 30 minutos. Não é o caminho da religião que ele estava seguindo que salva. Porque a religião, amados, não salva ninguém. Quem salva é Yahushua. É por Yahushua, pelo nome dele, e a gente andar no caminho que é Yahushua, é que salva. E a gente está no Pai e no Filho. Não basta a gente estar no Pai e não estar no Filho, ou a gente está no Filho e não está no Pai. Porque a Escritura é bem clara: aquele que nega o Pai, nega o Filho. Aquele que nega o Filho, nega o Pai. Então você tem que estar nos dois, tem que permanecer no que Yahushua ensinou, andando no caminho que é Yahushua, no Espírito, no entendimento, e permanecendo andando no Espírito do Pai. Porque o Pai habita naquele que crê, que é o templo.
Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal e acione o sininho. E verifique, amados, se vocês estão inscritos no canal, porque o YouTube ele está desinscrevendo os inscritos. Então, vocês, todos os canais que vocês são inscritos, vocês verifiquem se vocês ainda estão inscritos, tá certo? E que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arruxo, até a próxima.